Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.2, exercício número 26. Vamos ao enunciado. Determine o volume do sólido que se encontra abaixo do paraboloide hiperbólico z igual 3y² menos x² mais 2 e acima do retângulo R igual menos 1 e 1 por menos 2 e 2. Bom, então queremos determinar aí o volume do sólido, e esse sólido está abaixo de um paraboloide hiperbólico, ou seja, z igual a essa função, e acima de um retângulo R, tá? Esse retângulo R nos dá aqui esse limite formado por x, tá? Entre essas duas retas, x igual a menos 1 e x igual a 1, e esse limite de y de menos 2 até 2, entre essas duas retas. Para facilitar aí o entendimento da questão, tá? Eu vou fazer a representação do sólido para verificarmos aí como calcular o volume do sólido. Bom, então eu vou desenhar aí os eixos. Temos aí eixo Z, eixo Y. Fazer aqui na diagonal o eixo X. Então vamos aí marcar os eixos X, Y e Z. Bom, para fazer a representação, vamos começar representando aí as retas, né, no plano. Esse retângulo R está no plano XY. No plano XY, a gente tem a condição que Z é igual a zero. Então, vamos aqui no plano XY. Para o X, vamos marcar menos 1 e mais 1. Então, venho aqui e vou marcar menos 1 e mais 1 aqui. Tá. E para o Y, mais ou menos 2. Então, vem aqui, menos 2 e mais 2. Então, aqui marcar os pontos, né? Mais 2, menos 2. Aqui é mais 1 e aqui atrás menos 1. Então, agora a gente traça as retas, né? Lembra que eu falei menos 1 e 1 é reta. Vou vir aqui e vou representar uma reta paralela ao eixo Y, com o mesmo comprimento ali, tá? Da limitação de y, que é de menos 2 a 2. E aqui em 1, também vou traçar uma reta paralela ao eixo y, com aí o mesmo comprimento, variando de menos 2 a 2. Aqui em menos 2 vou traçar a reta paralela ao eixo x, do comprimento aí, do limite variando de menos 1 até 1 para o x. E aqui em y igual a 2, traçar aí a reta também, tá? E aí a gente vai ter aqui o retângulo R, onde a gente tem a informação que Z é igual a zero. Aí a gente tem que o sólido que a gente quer calcular o volume, ele está acima desse retângulo e abaixo do paraboloide. Então aqui na parte de cima, de Z positivo, a gente vai ter o paraboloide hiperbólico. Vamos representar ele. Para representar ele, vou copiar aqui a equação dele, que é Z igual a 3y² menos x² mais 2. Para representar, a gente vai fazer as intersecções, né? O primeiro ponto importante aqui é quando a gente pega o x e o y igual a zero. Então, a gente está pegando aí x e y igual a 0 e 0. Quando a gente pega esse ponto e faz a intersecção ali, ou seja, aplica na equação aí do paraboloide hiperbólico, esse termo 0 e esse termo 0, a gente acha aí z igual a 2. Então, vamos marcar esse ponto. É um ponto importante. Vim aqui, ó, eu vou marcar z igual a 2. Então,
Esse ponto aqui é importante. Agora eu vou fazer as intersecções com os planos aí coordenados, tá? Ou seja, que planos coordenados eu vou fazer? Vou pegar aí o plano coordenado x e z, ou seja, quando eu tenho aí o y igual a 0. Então, vou pegar o plano y igual a 0, tá? Isso é um plano, tá? Que plano que é esse? É o plano formado por x e z só, pelo eixo x e eixo z. Quando isso acontece, a gente tem que z, pegando aqui no paraboloide, esse termo zerou, vou escrever assim, o 2 positivo primeiro, menos o x quadrado, ou seja, isso aqui é uma parábola com cavidade para baixo, que vai estar aqui no plano x com z. Só que ele está limitado entre 1 e menos 1. Então, a gente pega essas limitações aqui de x para calcular as extremidades aqui que vão ser formadas pela parábola. Então, a gente pode pegar aí x igual a menos 1. A gente vai ter que z é igual a 2 menos 1 ao quadrado dá 1. 2 menos 1 dá 1. E x igual a 1, a gente vai ter 2 menos 1. Né, que aqui vai ficar 1 ao quadrado, que também dá 1. Então, a gente vem aqui nesses pontos e marca uma altura aqui de 1. Uma altura aqui de 1, podemos até fazer uma retinha aqui. Tá? E aí, a gente vai ter essa parábola aqui, ó, que é a interseção, né, entre o plano y igual a 0 e o paraboloide. Aí a gente faz a intersecção agora com outro plano coordenado, ou seja, quando x é igual a 0, a gente está no plano formado pelo eixo YZ, né? Quando isso acontecer, a intersecção com o paraboloide, ou seja, agora é o plano formado por y e por z, o x zerou, a gente vai ter 3y² mais 2, ou seja, uma parábola com cavidade para cima, porque o y está positivo. A gente pega esse ponto aqui, vai dar 2, né, quando o y é 0, que a gente já viu. A gente vai pegar essas duas extremidades que estão aqui no plano YZ, ou seja, quando o y é igual a menos 2, a gente vai ter aí que z é igual a menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12, com mais 2, 14. E quando o y é igual a 2, fica 2 ao quadrado, 4 vezes 3, aí 12 com mais 2, 14 também. Então, aqui nas extremidades, a gente vai marcar esse ponto aqui. Então, tracejadinho aqui. Esse ponto aqui, que é o mais 14. Vou marcar aqui também. Um tracejado para acompanhar a limitação. Ali é o ponto mais 14, né? Mais 14 aqui. E a gente tem uma parábola. Tá, aqui vem lá de cima. O vértice está aqui em 2. E sobe até lá em cima. Tá? Então, aqui no plano YZ, né, onde o x é igual a 0, a gente tem essa parábola aí. Bom, o que mais que a gente tem para fazer? Agora a gente vai fazer as interseções nos planos aqui, que vamos olhar como esse R, fazendo a intersecção, como se fossem planos aqui paralelo aos planos coordenados. Então, a gente pode começar fazendo o plano lá de trás, ou seja, quando x é igual a menos 1. Então, considerando isso um plano, tá? Eu estou fazendo a interseção com aquele paraboloide, vai ficar z igual ali, menos 1 ao quadrado vai dar 1, menos 1 com mais 2 dá 1. Então, vai ficar 3y² mais 1, ou seja, uma parábola com cavidade para cima, ou seja, uma parábola aqui semelhante a essa, só que o vértice agora está em 1, né? Ó, quando a gente zera o y está variando aqui, vai dar 1. Quando a gente pega as extremidades, né? Ou seja, quando a gente pega esses valores aqui de y, a gente tem lá y igual
a menos 2, o z vai dar 13, né? Que aqui 4 vezes 3, 12 mais 1, 13. E quando o y é igual a 2, a gente também vai ter que vai dar 13. Então a gente pode vir aqui, ó, exatamente nessa extremidade. Vamos puxar aqui um tracejado, marcar ali como ponto 13. Tá? Vamos vir aqui nesse ponto, puxar o tracejado, marcando como ponto 13, tá? 13 de altura. E o 1 que está lá atrás, e a gente vai vir aqui e vai fazer a parábola lá, que é a intersecção com o plano x igual a menos 1. Tá? Fazendo o plano lá atrás, ó. Então, fechar ali, tá? A gente está vendo, puxar aqui, aquele plano lá atrás, formado, tá? Aqui é x igual a menos 1, tá? Forma aquela condição. Aí a gente tem para x igual a 1, que também é um plano, tá? A gente vai ficar com z igual a 3y² mais 1 também, né? Porque aqui fica 1 ao quadrado, fica a mesma condição. Quando está aqui, nesse plano, x igual a 1, a gente vai ter a mesma parábola lá de trás. Então, a gente faz a medida aqui, a altura de 13 em menos 2. Aí, a gente faz aqui a altura de 13 também, aqui em menos 2. Vai passar aqui quando y é igual a 0, tá? Aí a gente pega aqui e marca. Opa, deixei aqui corretamente, 13. Ali, a gente vai ter a parábola vindo aqui, passa por esse ponto, vai subir e pegar aqui. Fechando aqui, ó, tá a intersecção. Agora a gente pode fazer aqui, formando esse plano aqui, que é a intersecção com x. Esse plano é x igual a 1. Agora a gente vai fazer as intersecções com os planos de y, né? A gente pega aí y igual a menos 2, considerando que é um plano, tá? Fazendo a intersecção aqui, y igual a menos 2, vai ficar menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12, com mais 2, 14. Então, vai ficar 14 menos x², tá? É uma parábola com cavidade para baixo. O ponto máximo aí é 14, que é exatamente aqui que a gente já tinha colocado, que quando x é igual a 0, tá? E a gente vai pegar as extremidades aqui, ou seja, quando a gente tem aí o x igual a 1 e o x igual a menos 1. Então, x igual a menos 1, a gente vai ter igual z igual a 13, x igual a 1, z igual a 13 também, né? E a gente pegando o y igual a 2, que é o outro plano que intercepta aqui, a gente tem z igual a 14 menos x² também, né? Porque aqui vai ficar 4 vezes 3, 12, com mais 2, 14. Os pontos de intersecção é o mesmo, né? Então, aqui vai ser essa ponta e essa ponta. A gente tem isso daqui. Uma parábola ali com cavidade para baixo fechando nesse plano que está aqui desse lado, tá? Aquele plano que está ali do outro lado, aqui é a mesma condição. A gente vai ter aí, passa por aqui, ó, ligando. E a gente tem fechando desse lado um plano, tá?
e aqui esse plano é y igual a menos 2, esse plano é y igual a 2, que dá a limitação ali. E aqui a gente tem, né, descendo aí, que é o nosso sólido paraboloide hiperbólico. Aqui ele vem descendo com as parábolas com cavidade, ó, ligando. Tá aqui com cavidade entre um e outro. Entre um e outro, fechando aqui. E a gente tem isso aqui como sendo z igual a 3y² menos x² mais 2. Então, esse é o esboço do sólido, né? Que é a famosa cela aqui. E para calcular o volume, né? Como se calcula volume integral dupla? É volume, nesse caso uma região R, aí uma função, vou colocar como z, um z superior menos um z inferior, vezes um dA, tá? Que nesse caso a gente pode calcular o volume como sendo integral, aí na região retangular, o x variando lá de menos 1 até 1, de menos 1 até 1, enquanto o y varia de menos 2 até 2, de menos 2 até 2. O z superior é o paraboloide, 3y² menos x² mais 2. O z inferior é z igual a 0, menos 0. O primeiro diferencial que vem é do y, que é desse limite. O segundo diferencial é o de x, que dá o diferencial aí de área, né, que seria a base aqui do plano xy. Agora que tem a integral iterada, né, a gente pode resolver primeiramente em y. A gente pode escrever que o volume é igual a integral de menos 1 a 1. Agora integrando em relação a y, aqui 3y², fica 3y² ao cubo sobre 3. Aí menos x² vezes y, mais 2 vezes y, variando dos limites de menos 2 até 2, depois a integral em x. Aqui esse 3 simplifica com 3, substituindo os limites de integração. A gente vai poder escrever volume igual integral de menos 1 a 1. Onde era o y? Vou substituir por 2 primeiro. Então vai ficar 2 ao cubo menos x² vezes, aqui era y, substituir por 2, mais 2 vezes o y, onde era o y, substituir por 2. Agora menos o limite inferior, então troco o sinal da função, aqui fica menos, aí o y agora é menos 2 elevado ao cubo. Aí aqui era menos, fica mais, o x² é constante, copia. Aqui onde era o y, substitui por menos 2. E aqui era mais, fica menos 2 vezes. Aqui onde era o y, substitui por menos 2. Tudo isso aí a gente vai fechar e fazer a integral dx. Então, simplificando, vamos ter volume igual a integral de menos 1 a 1. Aqui a gente vai ter 8. Aí aqui a gente tem dá menos 8, com menos daqui mais 8, fica essa multiplicação. Aqui temos mais 4, e aqui mais 4. Então, 8, 16, 20, 24. E aqui temos menos x², aqui menos 2x², com menos 2x², menos 4x². Isso dá integral em dx. Agora, integrando em relação a x, o primeiro termo fica 24x, o segundo termo fica 4x ao cubo sobre 3, variando de menos 1 até 1. Então, o volume é igual a 24 vezes 1, substituindo o limite superior primeiro, menos 4/3 vezes, no lugar do x fica 1 ao cubo, aí menos o limite inferior, então aqui na função fica menos, 24 vezes o limite inferior é menos 1, no lugar do x, aqui era menos, fica mais, 4/3, no lugar do x
ponho menos 1 ao cubo. Então, vamos ter volume igual. Aqui fica 24, aqui fica mais 24, somando 48. Aí aqui fica menos 4 terços, aqui dá menos 1, que fica menos 4 terços. Menos 4 terços com menos 4 terços, fica menos 8 terços. Fazendo o mínimo múltiplo comum aí, temos 3 e 1 dá 3, dividir por 3 dá 3, vezes 48 dá 144, 3 por 3 dá 1, vezes menos 8, 144 menos 8, 133 sobre 3. E aí, como eu estou calculando volume, unidade de volume. Esse é o volume que representa esse sólido aqui. Bom, espero que tenham aí gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!